Bom, então, mais uma vez, uma boa noite para todos que nos acompanham de Blumenau, de todas as partes do Brasil. Que o Senhor nos possa abençoar nessa noite de reflexões em torno do Evangelho de Mateus. Nós vamos fazer um momento inicial de natureza mais expositiva, vamos trazer aqui algumas considerações, e aí deixamos um tempo mais ao final para a gente poder abrir para alguma pergunta, alguma contribuição, alguma dúvida, né, que possa surgir. E, naturalmente, a primeira questão que se nos coloca é da dificuldade de tentar sintetizar, né, a natureza, a proposta de todo um evangelho, de todo um livro, num espaço como esse. Os amigos aí demandaram 3 anos, né, de trabalho, de reflexão, de estudo, para poderem contemplar o evangelho, tudo aquilo que Mateus registra para nós. Certamente, em outra passagem pelo evangelho, né, em uma outra jornada, alcançariam ainda maiores horizontes, mais amplos horizontes, porque assim tem se nos mostrado o estudo do evangelho, sempre mais profundo, mais amplo, mais belo, mais inspirador, à medida que nós crescemos também em paralelo, porque há uma lei, um princípio universal que Jesus já havia deixado registrado no próprio evangelho e que se aplica a tudo. Com a medida com que medirdes, sereis medidos. Então, a depender das nossas dimensões de medida, do quão grandes, do quão amplos já temos nos feito em termos de sentimento, de raciocínio, isso nos permitirá acessar mais ou menos do Evangelho, conforme a medida que já instalamos em nós, é a medida daquilo que analisamos, que nós conseguiremos extrair. Então, nós vamos, claro, buscar um recorte, uma dentre as tantas sendas possíveis de abordagem em torno do Evangelho de Mateus. Nós não vamos nos deter aqui muito no aspecto histórico, contextual, porque acerca disso, rios e mais rios de tintas têm sido escritos e diríamos assim com tranquilidade que muitas das conclusões até aqui obtidas longe estão de ser as conclusões mais definitivas no que diz respeito ao Evangelho, à origem dos Evangelhos, aos autores, né, dos Evangelhos. Então, do ponto de vista histórico, do ponto de vista mais acadêmico, existirão debates aí incontáveis sobre a natureza dos evangelhos sinóticos, o dito problema dos sinóticos, quem veio primeiro, quem veio depois, quem que escreveu, quem não escreveu. Nós não vamos nos deter nisso, até porque vamos levar em consideração, acima de tudo, as fontes que nos chegam do mundo espiritual, onde a perspectiva é mais ampla, onde o acesso aos registros, a nosso ver, dentro da compreensão que o Espiritismo nos propõe, é mais fidedigno, né, o que lá temos, acerca do que de fato se processou. Então, para nós, a grande referência de abordagem, de análise em torno daqueles aspectos, acontecimentos do cristianismo primitivo, vai estar na obra Paulo Estevam, por exemplo, na obra espírita, principalmente aquela que nos chegou por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos traz aí algumas informações muito interessantes, algumas delas inéditas, ou até muito distintas das visões mais consolidadas do ponto de vista da historiografia terrena, mas, como dizíamos, com o tempo as coisas vão se aclarando, o que outrora parecia muito certo vai sendo renovado e a gente vai chegando efetivamente ao que é mais importante, né, no que diz respeito ao Evangelho, que não é tanto a forma, que não é tanto o papel, os pergaminhos, os papiros, os manuscritos, mas, acima de tudo, a essência espiritual que chegou até nós. Então, nós vamos procurar trabalhar dentro dessa perspectiva. Vamos tentar aqui trazer algumas características ou uma visão que julgamos importante em torno do Evangelho de Mateus, para isso, fazendo um estudo sobre aquele mesmo que esteve por trás desse Evangelho. Né? Embora, mais uma vez frisamos, os historiadores dirão que o Evangelho de Mateus não seria propriamente do apóstolo Mateus, mas ficamos nesse quesito com Emmanuel, quando ele nos apresenta ali Levi ou Mateus como sendo de fato aquele que inicia as primeiras anotações como testemunha ocular que foi de muitos daqueles fatos
em torno da vida de Jesus, da sua atuação entre nós, e especialmente a menção que Emmanuel faz às chamadas anotações de Levi no livro Paulo Estevão. Ali nós temos informações muito interessantes que julgamos com o devido tempo serão melhor utilizadas na resolução dessas questões que vêm afligindo aí os pesquisadores, no que diz respeito aos sinóticos ou à origem dos evangelhos. Então, nós vamos seguir por essa perspectiva, sempre visando uma conotação mais espiritual do que propriamente histórica, conteúdo moral que nos agregue, que nos edifique, do que propriamente esses debates infindáveis em torno dessa ou daquela escola que vão se transformando também ao longo do tempo. E, para tanto, considerando, então, que essas anotações de Levi foram, de fato, a primeira semente ou as primeiras bases, digamos, daquilo que mais tarde viria a ser o Evangelho de Mateus, como nós o conhecemos, né? Considerando isso, é importante para entendermos o espírito desse Evangelho, digamos, a estrutura ou a proposta desse livro como um todo, entendemos um pouco daquele que foi o seu autor, daquele que esteve lá nos movimentos iniciais em torno ou acerca desse evangelho. E, nesse sentido, a literatura espírita vai contribuir, assim, eminentemente para conosco, trazendo-nos algumas informações, alguns aspectos, alguns detalhes que a historiografia terrena não pode alcançar nas fontes de que dispõe. E aqui está um dos principais contributos do Espiritismo para o estudo do Evangelho. Não só as leis que revela, que nos ajudam a penetrar mais fundo no sentido de muitas das passagens da vida de Jesus, das suas lições, das suas falas, mas também os fatos, as informações, digamos, inéditas, que traz em torno daqueles acontecimentos, ou dos bastidores do Evangelho, da convivência entre Jesus e os seus primeiros apóstolos, seus primeiros seguidores, quais foram os desdobramentos após a partida do Mestre. Então, livros como Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, mesmo Ave Cristo, que aí já é um pouquinho mais à frente, mas ainda bem naquele contexto do cristianismo nascente, na época de Irineu de Lyon, por exemplo, um dos principais pais da igreja, né, como eram conhecidos aqueles primeiros grandes baluartes do cristianismo. Esses livros, eles trazem uma contribuição imensamente vasta e preciosa para entendermos melhor como foi essa dinâmica, tanto quando Jesus ainda esteve encarnado, como depois que ele parte para o mundo espiritual, a dinâmica que se deu entre os seus seguidores, os primeiros discípulos ali. E, para tanto, nós vamos recorrer, então, a uma pérola que chegou até nós da espiritualidade, que é o livro Boa Nova, né? Livro de Humberto de Campos, também outro que vem ao encontro dessa proposta de Emmanuel, de nos falar sobre os bastidores, sobre o que foram aqueles acontecimentos daqueles tempos. O livro Boa Nova é um livro, embora curtinho, extremamente rico de informações, que muitas vezes são veiculadas assim de maneira bem sutil, como quase que a pedir a atenção do leitor mais atento, do estudioso mesmo, daquele que está conectando tudo que lê ali com o próprio estudo lá do Evangelho, ou essas outras obras de Emmanuel que nós citamos, por exemplo. E ali a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da personalidade dos discípulos, né? Os evangelhos mencionam os 12, mas de alguns deles falam muito pouco. Mesmo Atos dos Apóstolos também fala pouco de alguns dos discípulos, dos primeiros seguidores de Jesus. Pedro, João, Tiago Menor, são discípulos que contam com mais referências, com mais informações. A gente consegue fazer uma leitura melhor deles a partir do que já consta nos próprios evangelhos ou em Atos dos Apóstolos. Mas quando a gente fala de Simão Cananeu, quando a gente fala de Judas Tadeu, quando a gente fala desses outros, o próprio Mateus, embora a gente tenha até um bom número ali de informações sobre ele, mas do ponto de vista de personalidade, nós não temos muitos detalhes. E é aí que entra justamente a contribuição espírita, permitindo-nos acessar um pouco mais
a realidade desses outros discípulos. Então, você pega o livro Boa Nova, você vai ver lá o capítulo Velhos e Moços, em que a gente vai ter um pouquinho mais de conhecimento acerca daquele que foi chamado Simão Cananeu, ou Simão Zelote, que era o mais velho dos discípulos. A gente vai conhecer um pouquinho mais dos dramas dele, das angústias dele. Mesma coisa quando nós vemos aquele capítulo em torno de Bartolomeu, né, que tinha lá os seus problemas com a família e tudo mais. Se não me engano, é o capítulo 8 da obra. Também vamos ter mais informações ali sobre o próprio Judas, além daquelas que já constam no Evangelho, sobre Simão Pedro, que é um dos que a gente mais consegue acessar ali a partir dos Evangelhos, mas que determinados detalhes a gente vai conseguir acessar somente em obras como essa, assim também no livro Paulo e Estevão, e sobre aquele que nos interessa hoje, sobre Levi, ou Mateus. Como já sabíamos a partir do Evangelho, um coletor de impostos, que foi então chamado por Jesus para ser seu seguidor, aceita prontamente, e dentre os discípulos, né, no grupo do Colégio Apostólico, seria aquele talvez com mais recursos intelectuais, com mais possibilidades de cultivo dos valores do intelecto, talvez aquele até com mais recursos materiais também. Então, Mateus ele tinha essa singularidade entre os seguidores de Jesus. A imensa maioria deles era composta de pescadores, bem simples, bem humildes, sem muitos recursos, sem muito estudo. Tínhamos ali Judas, que muito provavelmente era um comerciante. Mas, dentre aquele primeiro grupo, Mateus é o que tinha essa singularidade de ser aquele com mais posses e com mais estudo, com mais recursos do ponto de vista intelectual. Né? Mais tarde viria o apóstolo Paulo, que chega tardiamente e que teria características assim um pouco mais próximas a Mateus em relação aos outros discípulos. Mas assim a gente já consegue ir montando um pouco do quadro. Né? Quem era Mateus? Ele tinha essa singularidade em relação aos demais discípulos. Tinha mais posses, tinha mais recursos intelectuais. Por isso mesmo, é aquele que começa, que efetua as primeiras anotações em torno de Jesus. Vale lembrar que muitos naquele tempo não sabiam escrever ou não tinham recursos para tanto, já que era caro o manuscrito, o material para escrever, e mesmo a possibilidade de escrita era muito escassa, né? Muitos apenas se fiavam na tradição oral mesmo, naquilo que ouviam nas sinagogas e tudo mais, não tinham a possibilidade sequer de fazer a leitura. Então, isso é uma informação importante que a gente precisa colocar aqui na nossa listinha desse mapeamento de Levi, de Mateus, que nós estamos realizando. Isso, até certo ponto, a gente conseguiria acessar a partir dos próprios evangelhos, mas determinadas experiências, determinadas vivências que esse coração viveu junto a Jesus e que vão nos ajudar a entender o espírito da sua tarefa depois, isso não está lá no Evangelho. E, felizmente, está para nós aqui num livro como esse, o livro Boa Nova, especialmente no capítulo de número 11, chamado O Sermão do Monte. E acho que esse capítulo ele é assim fundamental para entendermos o que é o Evangelho de Mateus, qual uma das linhas mestras, algumas das propostas fundamentais com as quais, ou por meio das quais, ele vai compor esse livro, né? Começando pelas anotações iniciais que foram sendo, digamos, acrescentadas, que foram sendo aprimoradas ao longo do tempo até chegarmos à versão do Evangelho de Mateus que nós conhecemos hoje. E o que está narrado nesse capítulo 11? Humberto Campos vai nos trazer uma daquelas vivências que são vivências profundamente transformadoras em uma vida. São verdadeiros divisores de água. Cada um de nós tem vivências desse tipo, seja numa encarnação, seja ao longo de encarnações. A gente tem uma encarnação, por exemplo, que é aquela definidora, que é aquela marcante, ou dentro de uma encarnação a gente tem um ou mais momentos que são momentos que realmente nos dividem entre antes e depois disso. Né? O próprio Emmanuel fala, por exemplo, da sua encarnação enquanto Manuel da Nóbrega, que foi para ele uma encarnação divisor de águas. Ele vinha em várias encarnações já trabalhando dentro do seio do cristianismo, da igreja, mas ele mesmo diz
que estava como que exaurido do poder, do mando, e a possibilidade de vir numa encarnação de tanto sacrifício, de tanta luta, de tanto trabalho, foi realmente um divisor de águas para ele, assim como foi a encarnação enquanto Públio Lentulus. Por isso, até, ele resolvia se apresentar em espírito como senador romano. E ele dizia, para que eu possa me lembrar daquela encarnação, quando estive diante do mestre e recusei a princípio, para aceitar somente mais tarde. Então, são marcos na trajetória do espírito. E a gente pode dizer tranquilamente que aqui Levi viveu um desses marcos na sua trajetória espiritual. Isso aqui pouco antes daquele que seria conhecido como o Sermão do Monte, daí o título do capítulo, né? Daquele que seria um dos mais belos sermões de Jesus, se não o mais belo, o mais eloquente, o mais completo em termos dos princípios, dos valores morais que Jesus legaria à humanidade. Então, conta-se que antes do Sermão do Monte, Levi estava ali em sua casa, quando foi buscado por um pequeno grupo de infelizes, que o buscavam, na verdade, buscando o mestre e a proposta do evangelho para renovarem os seus caminhos. Chegavam esperançosos, né, ansiosos por mudanças, esperando serem acolhidos. A eles que traziam tantos desencantos, amarguras, desilusões em relação ao mundo e aos seus caminhos. E eles chegam, então, começam a conversar com Levi, e Levi vai expressando, assim, um certo desprezo, desapreço por aquela oferta de serviço. Porque ele pensava consigo, ora, o evangelho precisa ser difundido, o evangelho precisa alcançar os corações, os números, é disso que nós precisamos. E como nós alcançaremos isso mais rapidamente? Por meio de indivíduos como esses, que não têm recursos, que estão aí vencidos, derrotados. Os chamados vencidos da sorte serão esses que poderão contribuir para esse intento de expansão do evangelho? Ele pensava consigo, não, nós precisamos buscar os poderosos, nós precisamos buscar os intelectuais. São esses, mais propriamente, que vão dar um grande impulso, que vão alavancar a mensagem de Jesus. Então, vamos sondando a natureza do pensamento de Levi, intelectual que era, mais provido de recursos que era, ele acreditava que aqueles como ele é que seriam mais hábeis na difusão do evangelho. Então ele se volta para aqueles indivíduos e começa a falar, mas o que vocês têm a dar para o evangelho? Qual que é a contribuição? Você aí está sem recursos, está abandonado pela família, o outro aí está com enfermidade, como é que vocês vão trabalhar por Jesus? Né? E aí, naturalmente, que aqueles corações vão ficando muito entristecidos, né? Dali saem bastante angustiados, porque depositavam suas esperanças naquela mensagem, naquele mestre que diziam por aí, acolhia a todos. E, de repente, um dos seus discípulos fala, olha, vocês não têm muito a dar pelo evangelho. Quando Jesus volta, Jesus não estava presente, Levi, então, vai conversar com ele. Menciona o ocorrido e fala como que orgulhosamente, olha, senhor, eu já os coloquei no devido lugar. Já falei que não teriam muito a dar pelo evangelho. Ele fala isso como que, né, como quem tivesse feito melhor, como quem tivesse acertado. E, de repente, ele se lembra que os seus companheiros do colégio apostólico não se diferenciavam muito assim daqueles que ele havia escorraçado. Ele fala, puxa vida, ele lembra, né, mentalmente. Mas o Pedro, a galera lá não é muito diferente deles, não. Aí ele busca mentalmente uma desculpa, né, diante de Jesus. Ele fala assim, não, mas os pescadores pelo menos têm muita boa vontade. Mas eles, né, são deserdados do mundo, vencidos da sorte. Então ele tenta ali um subterfúgio, mas percebe que a feição de Jesus não era assim tanto de aprovação, embora sempre terna, embora sempre amorosa, não era lá aquela feição assim de aprovação que ele esperaria. E aí que vem as palavras sublimes de Jesus, preparando o terreno para o Sermão do Monte. Não só aquele que ele próprio proferiria dali a pouco tempo, mas também preparando o terreno para o Sermão do Monte, que seria registrado de maneira inigualável por Mateus. Lucas escreve,
de maneira um pouco diferente, não tão completo quanto o de Mateus. O de Marcos não terá o Sermão do Monte, nem o de João. Agora, a versão mais completa seria a de Mateus. E isso se explica, ou começa a se explicar, a partir desse encontro, desse momento entre Jesus e Levi, antecedendo aquele dia inolvidável do Sermão das Bem-aventuranças. Jesus diz assim: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Então, naquele espírito que pautava os seus valores, ainda muito com base nos valores, títulos e ornamentos do mundo, o Senhor começa a imprimir uma nova visão. A visão do mundo a partir da ótica dos vencidos, a partir da ótica dos que se desiludiram com o mundo para encontrarem as esperanças em Deus. Começa a apresentar um novo padrão de valores. Quem estará mais próximo do reino, Levi? O intelectual vaidoso, cerrado em si mesmo e na sua soberba? Ou o pecador arrependido que começa o caminho de volta? A lógica lá do filho pródigo que Lucas registraria, ela está bem aqui nessa fala de Jesus. A lógica da parábola do filho pródigo. Então ele começa a construir essa nova visão. Ele que tinha desapreço, até menosprezo pelos vencidos, pelos que não teriam muito estudo, pelos que não teriam muitas posses, de repente o Senhor começa a falar: que vale mais? Títulos e mais títulos na parede, mas uma alma cerrada no orgulho? Ou uma alma que teve sim muitos equívocos e ainda tem pouco estudo, mas está repleta de boa vontade, esperança e disposição ao sacrifício? Que vale mais, Mateus, em termos de material para a construção do reino? Que vale mais? Qual o fundamento principal do Evangelho, Mateus? Será recorrer aos poderes e números do mundo? Ou será investir, acima de tudo, nos processos da educação, que fazem dos carvões de ontem os diamantes de amanhã? Que fazem da aparente escória do mundo a glória triunfante daqueles que brilham para o porvir? E ele prossegue: os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados. Sentimos-nos tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Então, essas reflexões calaram muito fundo no coração daquele Levi ainda pautado nos valores, nas medidas e nos padrões do mundo. Ali o Senhor começava a consolidar nele a alma do Evangelho, em que estaremos muito mais atentos à boa vontade e às possibilidades do sentimento do que a quaisquer ornamentos exteriores que caracterizem transitoriamente a criatura. Como Jesus havia deixado claro no início de sua tarefa pública, ou no caminho para tal, quando estava em Jerusalém e partia para Galiléia, no diálogo conhecido com Hanã, ele diz: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o dos sentimentos. Nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Aquele sacerdote que havia exaltado os códigos da corte provincial, que havia exaltado os estudos e as interpretações do Sinédrio,
Aquele sacerdote que havia falado ou indagado, conheces Roma ou Atenas? Jesus fala, eu conheço o amor e a verdade. E mais importante do que todos esses lavores artísticos ou intelectuais do Sinédrio, de Roma ou de Atenas, existe o coração humano quando aliado à boa vontade. E esse será o principal material sobre o qual edificarei o meu reino e a proposta do meu evangelho. Então, aqui, Jesus está implementando neste coração aquilo que seria a proposta fundamental do Evangelho de Mateus, mais tarde. Qual característica do Evangelho de Mateus que a gente pode destacar? O mais completo dos evangelhos? O mais didático dos evangelhos? O mais consolador, talvez, dos evangelhos, especialmente por essa composição que ele dá de natureza única ao Sermão das Bem-aventuranças? Por que dessa preocupação dele com o didatismo? Por que dessa preocupação dele com os sofredores? Senão porque o Senhor implantou isso no seu coração. A você, vaidoso, intelectual, eu convido você a ser, Mateus, em sua obra, em seu ministério, aquele que educa e consola. Educa e consola. Estava sendo ali forjada a alma do Evangelho de Mateus. Educar e consolar. Diante da multidão, sejam quem forem esses corações, quaisquer características que os ornamentem, diante da multidão, como Levi vai bem registrar, abrindo o Sermão do Monte, e vendo a multidão, o Senhor sentou-se e começou a ensinar. Pois foi justamente o que Levi aprendeu a fazer depois desse encontro. Se antes ele queria distância, se antes ele menosprezava, a partir daqui, diante da multidão, Levi se senta e começa a ensinar. Ensinar, consolando, consolar, educando, passa a ser a proposta desse evangelho, que é de todos, o mais didático, o mais completo. Ele agrupa os temas, ele agrupa as parábolas em conjunto, ele coloca o Sermão do Monte muito bem concatenado, como se fosse mesmo o esforço de um professor que reconhece a finalidade divina e sublime da educação, como o mais alto recurso de transformação dos seres, como o mais alto recurso de transformação da humanidade, muito mais poderoso do que exércitos, muito mais poderoso do que fortunas, muito mais poderoso do que os sinédrios e púlpitos e tribunas, está o esforço educativo junto às almas. Então, é isso que ele começa a entender aqui com Jesus. Mas o mestre prossegue, né, dizendo mais adiante para ele: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Então esquece essa preocupação excessiva, Mateus, com os poderes do mundo, com aplausos, com ornamentos, com brilhos, né, com recurso material. Isso é absolutamente secundário no âmbito do Evangelho. O trabalho do Evangelho, fundamentalmente, é de alma a alma. Almas educando outras almas. Almas que se educam para educar. E para efetuar isso, precisaremos de muito poucos recursos de natureza material, mas de muitos recursos de natureza íntima, no plano do sentimento. Quantas almas um Chico Xavier tem conseguido educar? Educar no sentido mais amplo do termo, sem quaisquer recursos de natureza material. Ou mesmo sem muitas possibilidades de estudo, que ele não as teve. Mas quantas e quantas almas se educaram para as leis divinas, para o amor, para o perdão, a partir daquele coração que, diante da multidão, entendeu o ministério de Mateus: consolar e educar. É o que Jesus está consolidando aqui, nessa fala, para ele e para todos nós. Para que, especialmente a nós espíritas, não nos percamos nos labirintos da inteligência, do cultivo do intelecto destituído do sentimento e do amor, porque nisso temos sido muito hábeis. Do farisaísmo
a teologia de tantos séculos, culminando hoje no espiritismo, muitos de nós temos estado muito atrelados ao esforço intelectual, mas a inteligência nem sempre é acompanhada da humildade e do serviço realmente educativo. Aos espíritas hoje, que muito estudam, que pelo menos são impelidos a tanto pela doutrina, fica aqui o convite de Jesus, aquilo que Kardec colocaria no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13. Bem-aventurados os pobres em espírito, missão do homem inteligente na terra. Levi era um homem inteligente na terra, dotado de recursos intelectuais e de posses. Mas até então, a que estava a sua inteligência a serviço? A que ela servia? A juntar mais posses? Até ali, ele já havia mesmo trabalhado pela educação de outros? Pelo desprezo que ele tinha aqui pelos vencidos da sorte, chegamos a concluir que ainda não. Mas com Cristo, ao toque do Evangelho, ele começa a entender qual a verdadeira missão do homem inteligente na Terra, do homem que foi bafejado pelos recursos intelectuais. Diz lá o Espírito que traz a mensagem: a inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que esteja a serviço da coletividade, desde que bem empregada. A partir do momento em que ela se desvirtua em soberba, em que nos colocamos num pedestal, numa torre de marfim, aí caímos num dos estados mais refratários ao Evangelho. Que não nos enganemos, nós temos frequentado muitas vezes, que é o estado do intelecto vaidoso. Às vezes dentro do cristianismo mesmo, extremamente intelectualizados, vaidosamente, profundamente frios e indiferentes ao ministério junto aos outros corações. Por isso, Paulo, ele que também teve que aprender a natureza dessa tarefa, como Levi, porque eles tinham muitas similitudes ali nesse quesito, ou nesses aspectos. Paulo mais tarde diria a Lucas: eu descobri, Lucas, com todos esses anos de experiência no Evangelho, existem dois tipos de espíritos, de posturas para os quais o Evangelho é mais difícil de ser acolhido. O primeiro deles, que eu considero mais grave, diz Paulo, é aquele tipo que nós vimos lá em Atenas. Os intelectuais vaidosos, que parecem aqueles mármores atenienses, muito belos de serem vistos, brilhantes, mas que, no entanto, ao tocá-los, são frios como a pedra. Esse é o tipo mais refratário ao Evangelho, diz Paulo. O segundo tipo mais refratário são aqueles que temos visto nos chamados judaizantes, né? Aqueles que criaram ali imensas dificuldades para o apóstolo Paulo, porque muito aferrados ao fanatismo, né? A uma ortodoxia, a uma visão muito rigorista da lei, de natureza muito exterior, mas pouco interna, ou pouco desperta para os aspectos do sentimento. Esses, os dois tipos mais refratários ao Evangelho. E é justamente o que Jesus está transformando aqui em Levi, e que, a partir do Evangelho de Mateus, a partir do que ensinou aqui para ele, convida-nos a transformar em nós. Diante da multidão, jamais desprezo, jamais distanciamento, jamais vaidade ou soberba, pelo contrário, compreensão do dever educativo. Diante da multidão, senta e ensina. Senta no sentido de consolida os valores, adota a postura da paciência, serenidade e compreensão e educa. Serve educando, educa servindo, consola para educar. E ele acrescenta, para os seus corações, né, para esses vencidos, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da vida. Então, é mais ou menos o que está na parábola do filho pródigo que já citamos. Qual dos dois está em pior posição? O pecador confesso que muito se afastou do Pai, mas que já retornou? Ou aquele que aparentemente nunca se afastou do Pai, mas sempre esteve muito mais distante dele do que o próprio irmão que foi para longe? Qual dos dois entra primeiro na casa?
O mais novo ou o mais velho? E óbvio que, ao contar a parábola, os fariseus entendem que Jesus fazia referência a eles como sendo o filho mais velho. E as prostitutas, os publicanos, os pecadores como sendo o filho mais novo. Levi, diz ele mais adiante, é necessário amemos imensamente os desafortunados do mundo. E qual que é a maior expressão de amor que nós podemos ter por outro ser, por outro espírito, senão, de alguma maneira, buscarmos ser útil ao seu crescimento? E ser útil ao seu crescimento é colaborar na obra educativa, que é a primeira filha do amor. Já diria Pestalozzi, a educação é sempre uma obra dileta, uma filha dileta do amor. É sempre uma obra de amor. Quem ama alguém quer contribuir para que esse alguém se eduque, progrida, se eleve. Não educação no sentido de lavor ou de trabalho do intelecto, como Kardec mesmo vai definir no Livro dos Espíritos. Educação no sentido de valores espirituais, maior desenvolvimento moral, desenvolvimento dos sentimentos. Então, é preciso amemos os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. É isso o que antecede o Sermão do Monte. Essa é a ação de Jesus no sentido de moldar, de preparar aquele coração para a tarefa que lhe caberia mais tarde. Então, conta aqui Humberto Campos que Levi ficou muito emocionado, né? Ficou muito tocado com essas palavras de Jesus, que lhe trouxeram uma visão completamente distinta da que ele tinha. Chegam ali outros dos discípulos, Tiago, João e Pedro, e dali eles partem, então, para um sermão, para um monte, perdão, ali nas proximidades, onde Jesus, então, proferiria o seu conhecido sermão das bem-aventuranças, ou, no sentido mais completo, o Sermão do Monte, que está registrado para nós nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, né? Que é o que traz esse sermão de maneira mais completa. E Humberto Campos ainda acrescenta mais um detalhe. Quando ali estavam todos, né? Os aflitos reunidos, juntamente com os primeiros discípulos e tal, aqueles corações marcados pela dor, pelas lutas no mundo, mas ali tocados pela esperança de dias melhores, tocados por aquela boa nova, diz Humberto de Campos, né, com o seu trabalho aqui de cronista, ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verduras, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro e como que esclarecendo o espírito de Levi, então Jesus, ele com um olhar, com uma certa gestualidade, com uma postura, ele deixa implícito para Levi, olha, eu estou falando agora para estes, ajudando a consolidar essa nova visão que eu te apresentei. Então, é como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Esse é o cenário, é o contexto
desse sermão, que seria, digamos, o coração do Evangelho de Mateus, e que refletiria o que aqui foi vivido, o que aqui foi apresentado para ele, estaria refletido em todo o seu Evangelho, no seu esforço por ser didático, no seu esforço por ser compreendido, no seu esforço por ofertar ao máximo às criaturas aquilo que havia visto, ouvido, ajuntado acerca de Jesus, no seu esforço por renovar a sua visão, saindo daquela posição que divide, que afasta, que menospreza, para uma postura daquele que agrega, que une, que reúne em nome do Cristo. E isso, a nosso ver, é uma pista muito interessante, é uma informação muito importante, porque sempre nos chamou a atenção o fato de que, por exemplo, no livro Paulo Estevão, Emmanuel muitas vezes se refere a ele não como Mateus, mas como Levi. Majoritariamente, Emmanuel se refere a ele como Levi. E aí a gente pensava, mas por que Emmanuel se refere a ele como Levi, sendo que ele era mais conhecido, pelo menos do ponto de vista aí do Evangelho, né, da autoria, como Mateus? E aí pensamos, talvez Emmanuel quisesse destacar algo em torno do seu nome, do significado do seu nome, Levi. E, de fato, Levi, no hebraico, vem do verbo lavar, que significa, olhem só, unir, aderir. Se antes ele era aquele que separava, se antes era aquele que estabelecia um muro de divisão entre aqueles que têm mais conhecimento e os que não têm, entre aqueles que são triunfantes e os que não são, entre aqueles de mais posses e os que não as têm, se antes assim ele procedia, depois, incorporando o espírito da sua missão, registrado no seu próprio nome, Levi, ele passou a ser aquele que une, aquele que adere, aquele que agrega. Por isso, o Evangelho de Mateus é talvez o mais amplo, o que mais agrega, o que mais reúne, não só lições de Jesus, passagens do Evangelho, mas também os corações que ali buscam de todas as naturezas, de todas as condições em que se encontrem. Então, ele entende melhor a própria natureza do seu nome a partir do ministério que desenvolve. E por isso, talvez Emmanuel tenha escolhido sempre dar ênfase ao nome Levi, ao invés do nome de Mateus apenas. Porque não só o seu evangelho uniu nesse sentido, rompendo muros de divisão, de preconceito, né? De vaidade, de orgulho, ele uniu também, digamos, os corações na tarefa inicial. Não podemos menosprezar, não podemos desconsiderar o papel agregador que as primeiras anotações de Levi tiveram no cristianismo nascente. Não podemos desconsiderar a importância que aquelas primeiras anotações tiveram em entrelaçarem destinos. Então, até nisso, o seu nome vem muito a calhar. Sendo o primeiro a escrever, a anotar, as suas anotações foram um elemento bastante, de maneira muito importante, agregando corações naqueles primórdios da tarefa cristã. Para que a gente veja isso, recordo-me de uma passagem que está no livro Paulo Estevão, no capítulo 3 da segunda parte, quando Paulo volta de Dan, né, do oásis de Dan, em direção a Jerusalém. Quando ele vai ser ali acolhido por Barnabé, né? Primeiro os discípulos ficam reticentes em acolhê-lo, Barnabé toma a frente, juntamente com Pedro, e eles conseguem fazer com que ele seja acolhido. Aliás, vale mencionar que antes disso, antes de chegar em Jerusalém, no caminho entre o oásis de Dan e Jerusalém, ele passa pela Galileia, e ali ele encontra quem? Levi. Então, Paulo e Levi se encontraram, conversaram às margens do Tiberíades. Levi falou sobre as suas experiências, sobre a sua convivência com o mestre, o que é, para nós, assim, imensamente interessante, algo inédito, que no Evangelho não encontramos. Mas chegando lá, uma vez aceito na Casa do Caminho, ele vai conversar com Simão Pedro, e aí o Emmanuel registra aqui. Saulo parecia confortar-se com a palavra de encorajamento, né, a palavra de Pedro, deixando perceber que desejava consolidar a confiança dos ouvintes, arrancou das dobras da túnica
Rafada, um rolo de pergaminhos. E, apresentando-o ao ex-pescador de Cafarnaum, disse sensibilizado: aqui está uma relíquia da amizade de Gamaliel, que trago invariavelmente comigo. Pouco antes de morrer, ele deu-me a cópia das anotações de Levi, concernentes à vida e feitos do Salvador. Tinha em grande conta estas notas, porque as recebeu desta casa na primeira visita que ele fez. Gente, olha esses pergaminhos cumprindo um papel de entrelaçamento de corações. Simão deu os pergaminhos para Gamaliel. Com isso, Gamaliel se sensibilizou, foi aquele que intercedeu a favor dos discípulos. Esses mesmos pergaminhos foram os responsáveis por converter Gamaliel à mensagem do Cristo. E seriam os mesmos pergaminhos que mais tarde Gamaliel passaria para Saulo, secundando a sua conversão a Jesus. Ele guardaria isso profundamente em seu coração, e seriam esses os pergaminhos que consolidariam ainda mais os seus laços para com Áquila e Prisca. Quando os dois, estudando escondidos as lições de Jesus, ele tira o seu pergaminho, e aquilo é como que um passe, é uma senha, um cartão de visita dizendo: eu também sou cristão. Então, esses pergaminhos que uniram Pedro a Gamaliel, agora uniam Saulo a Áquila e Prisca, e agora aqui já uniam ainda mais Pedro a Saulo, e assim cumprindo a função daquele que tinha por nome Levi: unir, juntar, aderir. Não basta isso. Simão Pedro, evocando graças recordações, tomou os pergaminhos com grande ou com vivo interesse. Saulo verificava que o presente de Gamaliel tivera a finalidade prevista pelo generoso doador. Desde esse instante, os olhos do antigo pescador fixaram-se nele com mais confiança. Por causa desses pergaminhos, Paulo e Pedro estabeleceram laços dali por diante, indestrutíveis, de confiança e de apoio mútuo. Foram aqueles pergaminhos que cumpriram a função de unir os corações na tarefa com Cristo, atendendo ao propósito do seu autor original, bem como daquele Gamaliel que havia passado os pergaminhos a Saulo. Não basta isso. Nesse espírito, né, em torno ali dos pergaminhos, em torno desses registros de Levi, mais adiante, Saulo solicita que ficasse no mesmo quarto de Estevão, Pedro acede, mas não se contenta com isso. Ouvindo, o antigo pescador de Cafarnaum chegou quase a chorar. Com extrema dedicação, satisfez-lhe o pedido, deixando que ficasse no quarto de Estevão, conduziu ele ao interior, onde se acomodou entre lençóis muito alvos. Mas Pedro fez mais. Compreendendo a profunda significação daquele desejo, trouxe ao convertido de Damasco os singelos pergaminhos que o mártir utilizava diariamente no estudo e meditação da lei, dos profetas e do evangelho. Então, esses primeiros escritos, gente, eram como que bastões. Sabe o bastão da corrida por revezamento? Então, Pedro passa para Gamaliel. Gamaliel fica enquanto se serviu dele, enquanto era útil. Daqui a pouco, Gamaliel passa para Saulo. Saulo foi, devolveu de volta para Simão, mas ali Simão passa outro bastão para ele. Fala: agora você toma o uso do próprio Estevão. Que seriam mais tarde os pergaminhos que seriam roubados lá na frente por ladrões, quando ele e Barnabé estão viajando. Então, é o bastão por onde passavam esses manuscritos, essas primeiras anotações, uniam, agregavam, entrelaçavam os destinos e os corações. E olha só, ele pôde acessar os manuscritos de que Estevão se servia, onde ele, Estevão, colocava as suas próprias anotações. Então, Saulo pôde ver ali os registros daquele coração que agora ele venerava. Pôde ver muitas vezes ali anotados, do lado, né, das palavras de Jesus, o nome ou os nomes de Abigail, diversas vezes. Mais uma vez, o pergaminho cumprindo a função de unir de maneira indissociável o coração de Saulo ao coração de Estevão, ao coração de Abigail, ao coração de Pedro, para que a tarefa
para que o trabalho do evangelho pudesse se perpetuar. Então, olha que bonito isso, gente. A missão, o ministério de que Levi foi investido, não só de romper barreiras entre os que brilham no mundo e os vencidos, não só o ministério de aproximar, entrelaçar, educando e consolando, mas também esse ministério de, por meio desses primeiros registros, ser como que um elemento de liga, como que um fator de agregação daqueles primeiros corações que morejavam na seara de Jesus. Então, desde o seu princípio, o Evangelho de Mateus vem cumprindo essa função. Vem nutrindo, alimentando esse espírito. Agregar, educar, consolar e diluir quaisquer barreiras ou divisões que nós, homens, criaturas humanas, ainda venhamos a manter. Por isso, para encerrar as nossas considerações e passarmos aí a um tempo de perguntas e contribuições outras, recordamos-nos de uma mensagem de Emmanuel que comenta justamente um versículo do Evangelho de Mateus. Não por acaso, o versículo que abre o Sermão do Monte, que, se eu pudesse dizer, ou resumir, resumo o Evangelho de Mateus em um versículo, eu diria que é exatamente esse versículo 1 do capítulo 5, quando Mateus assim coloca: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e começou a ensinar. A meu ver, esse é o resumo do Evangelho de Mateus. Vendo a multidão, seja qual for a natureza dessa multidão, sejam quem forem esses corações, suba ao monte da compreensão, da conexão com o mais alto, eleva-te pelo amor e começa a ensinar, exemplificando. Começa a ensinar, educando, servindo, consolando, para que então os corações se entrelacem na seara de Jesus. Emmanuel então comenta esse versículo dizendo: o procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará a elevação crescente à medida que o evangelho se estenda nos corações. Então, a nós, partidários hoje da doutrina espírita, que incentiva tanto a instrução, o cultivo justo, necessário do intelecto, para que não nos percamos nas velhas posturas farisaicas do intelectualismo frio e vaidoso, lembremos-nos de que sem evangelho no coração não estaremos alcançando a finalidade de todos os recursos intelectuais que tivermos, porventura, recebido. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Ao passo que Levi subiu naquele monte, depois de ouvir as palavras de Jesus, e depois dele desceu junto aos sofredores, a eles abraçado, dando no dia seguinte um banquete em sua casa, onde convidou a todos. Aqueles que talvez no dia anterior não teria convidado. Porque ele aprendeu com Cristo a descer do monte para servir, para educar. Porque, como vemos no Evangelho, toda vez que Jesus sobe no monte, depois de um tempo por lá, ele diz aos discípulos: agora desçamos. Sobe instruindo, melhor, sobe aprendendo, sobe estudando, para depois descer ensinando, no espírito de humildade e de serviço. Essa dinâmica que precisamos ter em vida. Aí ele cita aqui vários exemplos dos que não têm sabido, né, atender a esse ministério, que foi o ministério de Levi. E mais adiante na mensagem, ele diz assim: entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, um mestre sobe ao monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Educação ampla, educação profunda, educação como temos aprendido com a doutrina espírita,
transformação do ser espiritual. Ajudemos o povo a pensar, a crescer, a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, ou seja, sem barreiras. Tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. E aí ele conclui: estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as a essas criaturas ao nosso redor sem condição. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras do Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. E foi o que Levi aprendeu de Jesus naquele dia inolvidável, antecedendo o mais belo sermão que a humanidade já ouviu. Que todos somos filhos de Deus, e em especial os que para o mundo muitas vezes são desprezíveis, têm pouco ou nenhum valor, ali em geral estarão os corações mais preparados para a mensagem da boa nova do reino, o solo mais trabalhado pelas lágrimas, pelo arado da dor, para a sementeira fértil da boa nova de Jesus. Esse é o espírito do evangelho didático, completo, universalista e acolhedor de Mateus, o que soube derrubar os muros para cumprir com Jesus o ministério que lhe foi delegado: educar e consolar.